Então, conforme eu falei, né, nós vimos nessa disciplina de microcontroladores o tema de internet das coisas. Então, internet das coisas, você vai ter microcontroladores, né, como o Atmega, como o PIC, que a gente não viu, né? Mas a gente viu o ESP32, a gente viu o ESP32 LoRa. E como conteúdo extra eu vou trazer, a título de demonstração para vocês, e também acredito que alguns de vocês nunca ouviram falar dessa placa aqui, um projeto de inteligência artificial. Basicamente demonstração, não é que vocês vão aprender a fazer um projeto, mas vocês vão conhecer. E é muito importante conhecer, porque depois que vocês terminarem, você sabe que existe, né? Então, muitas vezes a gente não se aprofunda no conhecimento porque a gente nem sabe que aquele conhecimento existe. E quando você sabe que existe, você vai lembrar. Então, por exemplo, quando eu falo internet das coisas, você lembra de que placa? Você. Quando eu falo de internet das coisas, quando você lembra de que placa? De que placa que eu falei aqui muito? Qual a placa que eu falei muito? Que eu trouxe projeto aqui. O ESP32 o quê? LoRa. Então, assim, quando vocês ouvirem falar de internet das coisas, não, o ESP32 LoRa. Então, vocês vão saber, né, que existe. E isso, assim, muitas vezes a gente não desenvolve algo porque a gente não sabe que aquilo existe, tá? Então, alguns de vocês aqui já ouviram falar de Raspberry Pi? É o quê? É um mini computador. Dá para rodar Linux. Aqui, Gabriel, já ouviu falar de Raspberry Pi? Essa placa aqui, já ouviu falar? Raspberry Pi? Provavelmente não, né? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar e provavelmente nem viu. Como é o nome da bichinha? Raspberry Pi. Rasp o quê? Rasp, vamos lá. Raspberry Pi. É porque é inglês, né? Berry é o quê? Oi? Berry é o quê? É porque se você for traduzir aquela fruta, né? A framboesa, né? Ah, tá ligado. Se for traduzir para português, né? Mas... já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar? Aquele mini computadorzinho que vem no AliExpress. Pronto, mini computadorzinho. Você... Não me esqueci o nome. Eu vou tratar esse cara. já ouviu falar? Já tinha ouvido falar? Já tinha ouvido falar? Aqui, Edivaldo? Não? Então vamos lá. A Raspberry Pi é uma placa de prototipagem eletrônica. O que é uma placa de prototipagem eletrônica? Que você pode desenvolver protótipos. Isso quer dizer que ela possui, ó, pinagem para você fazer conexão, ou seja, ela possui GPIO. Se eu quiser conectar um LED, se eu quiser conectar um servomotor, se eu quiser conectar algum outro componente aqui, eu consigo, obviamente obedecendo os limites de tensão e de corrente de cada pino, que obviamente são diferentes do Arduino, tá? Então é muito importante vocês entenderem que são diferentes. Mas é a placa de prototipagem. Então eu consigo desenvolver projetos, né? Conectar aqui, desenvolver projetos e já testar. Beleza, então é a placa de prototipagem. Qual a diferença da Raspberry Pi para o Arduino? O Arduino é uma plataforma de prototipagem, assim como a Raspberry Pi, sendo que o Arduino possui um microcontrolador e a Raspberry Pi possui um microprocessador. E aí tem um vídeo já que eu falei da diferença de um microcontrolador para um microprocessador. Mas falando aqui rapidamente, um microcontrolador, ele é uma máquina computacional que eu mostrei a vocês aqui. Aí tem no ESP32, tem no Arduino, tá? Que ele consegue executar, não é, várias funções ali, vários códigos de forma independente. Então, por exemplo, se você pegar um microcontrolador e conectar um LED, conectar um cristalzinho, ele já consegue funcionar. Ele tem memória, ele tem interface por outro modo, ele resolve a parada sozinho. O microprocessador não. O microprocessador, ele não consegue funcionar sozinho. Por quê? Porque ele só faz processar. O microcontrolador, ele processa, armazena, ele se comunica, ele controla. Então, assim,
ele consegue fazer tudo sozinho, todo o gerenciamento sozinho. Sendo que o processamento dele é limitado. O processamento do microcontrolador é limitado. Já o processamento do microprocessador, ele é mais amplo. Ele é feito para isso. Então, quando você olha aqui nessa placa, aqui, ó, então eu vou passar para vocês. Tem vários componentes nessa placa. Você tem microprocessador, que é responsável por fazer o quê? O processamento. Então, como se fosse num liquidificador. Quem é responsável por fazer o processamento no liquidificador? Quem é? A hélice. O restante da estrutura é importante? É. Mas o coração do liquidificador é a hélice. Se você vai ter um liquidificador mais ou menos potente, você vai olhar na hélice dele. Então a hélice dessa placa é o microprocessador. É ele que está fazendo todo o processamento, todo o cálculo. O que é processamento? Quando eu falo processamento, é processamento de dados. Então todo o cálculo, toda a comparação, tudo que é de você absorver dados, tratar e colocar na saída, é feito por um microprocessador. Sendo que o microprocessador, ele é feito apenas para processar. Mas depois que eu processo os dados, eu preciso fazer o que com eles? Eu preciso direcionar ele para determinadas funções. Eu preciso direcionar ele para algum lugar. Por exemplo, você fez um suco. O suco vai ficar no liquidificador? Até pode. Mas depois você precisa colocar onde? Numa jarra, num copo. Então você precisa colocar ele em outro lugar para ele armazenar. Né? No bucho. Então, o que é que eu estou querendo dizer? Que você está vendo aí vários chips nele. Então, por exemplo, aí tem um chip só para o microprocessador. Aí tem outro chip só para a memória. Tem outro chip só para fazer comunicação com outro módulo. A comunicação que a gente fala, por exemplo, interface UART serial, que faz com que você consiga fazer o quê? Consiga se comunicar com outros módulos. Então, tem outro chip de Wi-Fi. Então, ela tem Wi-Fi. Tem outro chip de Bluetooth. Então, você tem o quê? É uma placa modularizada. Você tem vários módulos que cada módulo executa o quê? Uma função, tá? Cada módulo executa uma função apenas. Então, resumindo essa diferença, né? O microprocessador, ele não consegue, o microcontrolador faz tudo sozinho, o microprocessador não. Tem um vídeo no canal, depois eu até posso compartilhar, onde eu mostro a arquitetura, não é, do microcontrolador, onde eu mostro o processador direitinho, tá? Por que utilizar a Raspberry Pi para fazer projetos de inteligência artificial, por exemplo, e não utilizar o Arduino? Quer dizer que o Arduino não consegue fazer projetos de inteligência artificial? Consegue. Sendo que ele, pelo fato do microcontrolador ter uma limitação de processamento, o que é que acontece? Você